excelentes! Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos iniciar então o estudo do livro A Esposa Excelente de Martha Peace. Ele é o carro-chefe do meu ministério e eu trabalho discipulando algumas mulheres espalhadas pelo Brasil, tudo através do WhatsApp, né? Hoje, por conta do ministério ter crescido um pouco e por conta de muitas situações, eu acabei não fazendo mais como eu fazia antes, porque antes eu individualmente fazia o discipulado com cada uma no seu privado, entende? Agora eu tô fazendo uma forma mais grupal. Montei um grupo então, né, no WhatsApp, onde a gente faz esse discipulado, esse acompanhamento, para que assim eu possa atender a todas de uma forma. E claro, quem precisa de algum tipo de aconselhamento, oração e mais específica, vem até mim, né, no privado, solicitar e a gente acaba fazendo, mas acaba sendo uma coisa menos do que fazer com todas as mulheres no privado. Eu acabei não tendo mais tempo para isso. Mas enfim, a Martha Peace, ela é uma mulher assim fantástica em questão de ensinamento, as coisas como Deus fez na vida dela. Vamos ver se você se enxerga um pouco na história dela. A Martha Peace, ela casou, ela foi uma menina mimada, entende? Filha única, aquela coisa toda, e o mundo girava ao redor dela. E quando ela casou, pá! Ela deu de cara de que o mundo não girava ao redor dela. E por várias situações que começaram a acontecer na vida dela, por exemplo, ela e o marido dela estavam construindo uma casa, e aí o construtor começou a roubar dinheiro deles, né? Então, assim, algumas coisas começaram a acontecer, ela começou a ficar meio desgostosa, e vai batendo aquele desânimo, aquela situação de querer continuar lutando, vivendo, aquela coisa toda. E muitos amigos e pessoas surgiram no caminho dela para falar de Deus, e ela não dava ouvidos. Ela era bem grossa e estúpida com todo mundo que vinha falar da palavra de Deus para ela. Mas não teve jeito, até que ela se rendeu aos pés do Senhor e aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e começou a ler Bíblia. Ela recebeu um conselho para ler sobre o capítulo de João. E ela relia. E ela não via muita diferença, nenhuma situação, nem nos pensamentos dela, nem no que ela estava vivendo das circunstâncias. Ela estava chegando num ponto onde ela tinha 2 filhos, né? E ela estava querendo deixar com o marido dela os filhos e ir embora. Nesse ponto ela estava. Eu sei que por conta do discipulado que eu faço com as mulheres, muitas, né, aqui, de repente que está ouvindo agora, já teve essa vontade de simplesmente desistir de tudo. Bom, nós temos um grande exemplo aqui, que ela queria desistir de tudo, ela ia deixar os seus filhos, ela não achava que ela, nem psicologicamente ela estava bem, e como ela se concebe, toda pessoa que desiste, ela se sente no fundo fracassada, porque desistiu, porque não teve forças de lutar, e esse fracasso acompanha a pessoa ao longo da sua vida. E ela sabia que se ela levasse os filhos, ela já estava se sentindo um fracasso. Então o melhor para os seus filhos era ficar com seu marido. Bom, enfim. Eu vou ler um trechinho aqui do livro que diz assim, olha isso. Quando eu cheguei a João 14, li aquelas que se tornaram as palavras muito conhecidas de Jesus. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:14. Disse em voz alta. Olha, prestem atenção que a Martha disse. Vê se vocês conseguem se enxergar nas palavras da Martha. Isso não é verdade. Tenho pedido a Ele que tire a minha ansiedade, que nos traga de volta o nosso dinheiro que o construtor roubou e que restaure o nosso casamento. Ele não tem feito nenhuma dessas coisas. Mas lembrei que Ed dissera: continue lendo, Martha. Então eu li o versículo novamente, só que dessa vez eu li um pouco mais do texto. E aí esse texto dizia: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. De repente, entendi, todas as minhas orações eram egocêntricas.
Nada do que eu queria era para a glória de Deus. Curvei a minha cabeça em submissão e recebi a Cristo como verdadeiramente o Senhor e Salvador da minha vida. Passei um bom tempo confessando os meus pecados e então eu orei: Senhor, agora eu sei que tu tens poder para tirar a minha ansiedade, porém, se o Senhor fará ou não, o Senhor decide. Quero que a minha vida te glorifique. Apaguei as luzes e fui dormir. Quantas de nós não passamos por essa situação de orar e a nossa oração não é respondida na hora que nós queremos, né? Por conta da nossa ansiedade, a gente quer pra já, né? É que nem iFood, né? Vamos, discamos e a comida tá na porta. E nós queremos dessa forma e, enfim, a oração não funciona assim. A gente liga, né, no céu, tem vez que demora. Isso quando, né, o príncipe da Pérsia não fica lá segurando a vitória ou a resposta da nossa oração. Mas é isso que acontece. E aí a gente aprende aqui que a nossa vida é para glorificar o Senhor. A glória é só dele e de mais ninguém. Uma coisa que eu tenho ensinado para as minhas esposas excelentes, antes eu chamava elas de minhas meninas, mas papai revelou que disse que as minhas meninas cresceram e não tem mais atitudes de meninas, agora elas são esposas excelentes. Então o que eu falo com as minhas esposas excelentes é que nós devemos pedir, sim, mas para glorificar o nome do Senhor. É o nome do Senhor é quem faz todas as coisas aqui. É Ele quem vai fazer tudo. Nem as nossas orações, nem as nossas campanhas, nem o nosso jejum. Nós temos que tomar cuidado até para dar o nosso testemunho. O dia quando a sua vitória chegar, quando você for lá contar o testemunho e falar: então, eu orei aí... Não, eu orei muito ao Senhor, mas aí quando Ele quis, Ele teve misericórdia. E Ele ouviu o meu clamor e pelo teu amor, pela benignidade, Ele operou a glória toda dele. Porque se Ele não tivesse ouvido, se Ele não tivesse o amor que Ele tem por mim, se Ele não fosse fiel de cumprir uma promessa que Ele prometeu, nada teria acontecido. A glória é inteira dele. A glória não é sua nem pelas suas orações. A glória não é sua nem pelo seu jejum. Eu sei que isso é bem... assim, mas é isso, a glória é toda dele. Porque se Deus não fizer, o que adianta você orar? Você pode orar, jejuar, se Deus não fizer, a glória é toda dele. Bom, esse capítulo 1, ele fala: mulher virtuosa, quem a achará? E ele faz um convite para quem quer ser a esposa excelente. O que é ser a esposa excelente? É ser a mulher para a qual Deus designou lá na Eva, lá no princípio. O que lá no princípio Deus determinou? Deus criou a mulher por causa de quê? O homem estava se sentindo só e a mulher, ela foi criada para ser a sua ajudadora idônea, para ser a sua auxiliadora. Amém? Então é isso que Deus vem nos ensinar através deste livro. Amém? E aí vamos então descobrir a mulher virtuosa. É claro que eu não poderia de fazer duas situações. Ler Provérbios 31, porque é a mulher perfeita, né, gente? Um dia, quem sabe, Deus tenha misericórdia. Mas eu falo que a gente tinha que orar pedindo a unção da mulher de Provérbios 31 sobre a nossa vida. Mas, então está escrito em Provérbios 31, a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração de seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda noite já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa,
Não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de manhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levanta-se, seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém? Que mulher, né? Jesus! Receber essa unção. A gente lê assim, né? Ó, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A gente pensa: ai, como eu queria que meu marido falasse isso. Ele fala, ele pode até dizer, mas se a gente fizer tudo aquilo lá. Vamos simplificar um pouquinho, vamos dizer aqui no livro o que está escrito sobre ser essa mulher virtuosa. Eles deram 20 características. Ela é cuidadosa, respeitadora de seu marido, louvada, destemida, abençoada por seus filhos, trabalhadora, boa para seu marido, de valor excepcional, generosa, sábia, confiável, bondosa e temente a Deus. Amém? Enfim, o que impede uma mulher de ser uma esposa excelente? O pecado. O pecado atrapalha, impede essa esposa de ser essa esposa excelente. O pecado do orgulho, o pecado do egoísmo, o pecado da desobediência, né? Porque se nós aprendemos que nós temos alguns afazeres para cumprir esse papel de uma esposa excelente e nós não cumprimos, nós estamos desobedecendo a ordem do Senhor. Quando nós éramos crianças, vamos dizer assim, crianças não, mas que não éramos casadas, tem o honra teu pai e tua mãe. Porém, eu tenho aprendido que esse honra teu pai e tua mãe é até os dias de hoje. Quem não honra pai e mãe e nem escuta os seus conselhos, nossa, em Provérbios fala o tempo todo, escuta o conselho do teu pai e da tua mãe. Antigamente, um conselho sábio das pessoas mais velhas, nossa, eram super bem visto. Ou seja, os mais novos sempre honraram o pai e mãe que eram mais velhos e eram considerados sábios. Então eu tenho aprendido muita coisa em relação a isso. É claro que perante um casamento tem aquele versículo que acaba confundindo um pouco. Deixa pai e mãe unir-se-á a sua mulher e os dois formarão uma só carne. Deixar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, enfim. Deixar é isso. Mas não significa que você tem que excluir eles da sua vida. E muito menos que você tem que deixar de honrá-los ou ouvir os conselhos dele. Pelo contrário, qualquer tipo de dificuldade, um conselho dos seus pais é bênção na nossa vida. Enfim, o que eu gostaria hoje de trazer para vocês é o desafio de vocês reconhecerem os seus pecados, fazer uma listinha com eles e fazer uma oração declarando, pedindo perdão ao Senhor. Quer ver? Deixa eu ver aqui no livro. No livro tem uma parte aqui que fala. Quer ver? Eu vou ler a parte finalzinha para vocês. Você está preparada para começar? Para ser essa esposa excelente? Se estiver preparada, curve a cabeça agora e confesse a Deus que não tem sido a esposa que Ele quer que você seja. Peça a Deus que a ajude a tornar-se, por sua graça, a esposa excelente que Ele quer que você seja. Você poderá fazer uma oração semelhante a essa. Querido Deus, eu confesso que não tenha sido a esposa que o Senhor quer que eu seja. Preciso da sua ajuda para tornar-me essa esposa. Comprometo-me agora a fazer do meu ministério para com o meu marido o primeiro ministério de minha vida. Ensina-me o que eu preciso saber.
Quero que minha vida e meu relacionamento com o meu esposo glorifiquem a Ti, em nome de Jesus. Uma coisa que tá aqui nessa oração, e que eu já estava esquecendo de falar para vocês, é a respeito de que o marido é o nosso primeiro ministério. Ai, mas meu filho... Ó, a vontade de Deus para cada esposa. A vontade de Deus para cada esposa cristã é que seu mais importante ministério seja para o seu marido. Gênesis 2:18. Depois do relacionamento pessoal da esposa com o Senhor Jesus, primeiro é Deus, tá? Nada deve ter maior prioridade. O marido deve ser o maior beneficiado do tempo e da energia de sua esposa e não receptor daquilo que possa ser o resto do final do dia. Detalhe, sendo o seu marido um cristão fiel ou um incrédulo, não importa. Amém? Então assim, o nosso primeiro ministério é o nosso marido. Então, a partir do momento que você desiste de lutar pela restauração do seu casamento, porque o teu marido disse não, porque o teu marido tá com uma outra pessoa, porque o teu marido fez isso, ou porque teu marido fez aquilo ou aquilo outro, isso gera simplesmente algo onde você tá destruindo, tá desistindo do seu ministério. Volto a dizer, assim como eu disse no vídeo anterior, né? Eu falei a respeito sobre Deus, né? Que ele simplesmente sempre fez de tudo para restaurar a aliança com Israel. E nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Nós devemos ser imitadores do Senhor. E ele ainda disse mais, tá? Ele disse que nós faríamos obras maiores. Se nós faríamos obras maiores e devemos ser imitadores dele, ele sempre ou melhor, ele nunca desistiu da gente. Por que nós vamos desistir? Ah, mas porque teve adultério. Eu tenho algo para dizer para vocês. Eu falo que ao longo do meu deserto, Deus ele me ensinou. E ele me ensinou como se eu fosse uma criança, mas teve vezes que foi de uma forma um pouco dura. Ele me fez uma pergunta e eu vou fazer ela para vocês. É claro que Deus ele me ensinou muitas coisas até que eu não vivi, para eu poder ensinar quem está vivendo e passando por isso. Porque eu questionava, falava, Senhor, a fulana de tal tá passando por isso. Senhor, e aí? E aí Deus me ensinava. E uma coisa que ele disse é assim, quem que colocou nas tábuas da lei que o adultério era um mandamento, né? Não adulterarás era um mandamento. Foi o dedo de Deus ou foi o dedo da esposa? Dura essa palavra, né, gente? Pois bem, então, em caso de adultério, o teu coração é contrito e quebrantado e cheio da presença de Deus? O Senhor Jesus ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7 em apenas um dia? O Senhor Jesus ensinou que nós devemos dar a outra face? O Senhor Jesus ensinou que nós devemos pagar o mal com o mal ou o mal com o bem? Então, o conselho que eu te dou é: não faça com que circunstâncias impeçam você de viver o melhor de Deus. Ah, mas independente de qualquer coisa, seja obediente ao Senhor. Ah, mas isso, eu não quero mais. Não importa o que você quer, a sua vontade, mata a sua carne. Quantas vezes eu vi pessoas na igreja dizendo, esvazia-se de mim, mas qualquer tipo de problema que dá, primeiro é feita a sua vontade e não a de Deus. Matar a carne não é fácil. Nós fazemos coisas, Deus me pediu para fazer coisas que é terrível. Eu fiz e depois eu chorava de soluçar, porque a minha carne queimava, que eu não queria ter feito. Não queria mesmo, mas eu fiz, porque Deus assim falou para fazer. Então vamos ser imitadores do Senhor, vamos ser sábios, lembrando, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo do período, eu vou falar sobre sabedoria, mas não tem como não dizer. Peça sabedoria ao Senhor, assim como está escrito em Tiago, que Ele dá liberalmente a você. E lembrando que a mulher sábia que edifica a sua casa, tola destrói. Ah, mas o meu marido nem em casa tá mais. Você precisa continuar sendo sábia mesmo assim. Nós vamos falar num outro vídeo sobre algo que o Senhor me entregou também, que é os 4 P's. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas a princípio é isso. Vamos ser essa esposa excelente?
Vamos mudar? Tem pessoas que desejam muito mudar o mundo. Esse mundo tá muito feio. O amor se esfriou. As pessoas não sentem mais a dor do outro. As pessoas não têm mais empatia. As pessoas não sentem mais isso. Nós devemos fazer a diferença e ser imitadores de Cristo, porque Cristo sente a nossa dor. Ele sente. Então, vamos fazer a diferença? Vamos andar na contramão desse mundo? Eu convido vocês hoje a serem loucas por Jesus junto comigo. Eu convido vocês hoje a serem as esposas excelentes que o Senhor sonhou. Não somos perfeitas. Estaremos caminhando todos os dias, permitindo ser forjada, permitindo e aprendendo. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração para a gente estar encerrando esse vídeo. E desde já eu agradeço a presença de todas vocês e que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês. Paizinho querido e amado, Senhor, eu quero agradecer mais este vídeo, mais esta palavra. Pai, este discipulado, ele foi um divisor de águas na minha vida e eu sou grata ao Senhor que não desistiu de mim e me resgatou. Obrigada, Senhor, pelas oportunidades e eu apresento cada pessoa que estiver, Senhor, assistindo esse vídeo. Que o Senhor possa tirar, meu Pai, todo espírito que aprisiona a mente dessas pessoas e que o Senhor possa trazer, Senhor, através do Espírito Santo, a confirmação da verdade em seus corações e em suas mentes. Que haja renovação da mente, assim como está em Romanos 12:2. Que haja, Senhor, o conhecimento da verdade. Que haja libertação, que haja salvação, que haja transformação em seus lares. Senhor, eu profetizo restauração de casamentos, restauração de mulheres, restauração de esposas. E eu profetizo a alegria, a harmonia, a alegria de seus filhos, ó Pai. Eu profetizo mulheres, Senhor, em nome de Jesus, que serão exemplo para seus filhos, Senhor. Exemplos de quem não desiste. Que nós possamos agradar o Teu nome, que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, operar na vida de cada uma, trazendo algo sobrenatural. Que nós possamos viver milagres, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém.